Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 20 de junho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, hoje no Evangelho, nos fala sobre a oração do Pai Nosso. Ele nos ensina como rezar, como deve ser a nossa oração. E começa com um detalhe muito importante. Jesus começa falando assim: quando orardes, não useis muitas palavras. Por que Jesus não quer que a gente diga muitas palavras? Então quer dizer que eu tenho que rezar pouco? Porque para não dizer muitas palavras, então 1 minuto de oração tá bom, tá não? Porque em 1 minuto a gente fala muitas palavras, né? Olha só, aqui, em 2 minutos e meio, por exemplo, já falei muitas palavras. Então é isso que nosso Senhor está dizendo? Não, não é isso. Vamos entender. Então, repetindo, não useis muitas palavras quando orares, né? Como fazem os pagãos. E aí vem a ideia, aí vem o pensamento, né? Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Aqui está o problema. E uma coisa que ainda se repete hoje. Porque muita gente pode pensar o quê? Que o poder da oração está nas suas palavras. Está em você que convence a Deus. Cuidado, cuidado. O poder da oração não está no seu poder de convencimento. Não. A gente recebe uma graça não é porque a gente convence a Deus. Aí, não. Deus concede a graça por misericórdia, por bondade. Ele concede gratuitamente. A próprio Jesus, nosso Senhor, vai dizer que Ele sabe, né? Ele sabe do que precisais muito antes do que vós o peçais. Então, mas vamos nos deter primeiramente nessa primeira parte, né? Veja, a graça é alcançada não porque a gente conseguiu, com as palavras, convencer a Deus. Não, não, não é isso. É isso que Jesus está falando aqui, né? É esse o primeiro ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo aqui no Evangelho. Mas isso precisa realmente estar cravado dentro de nós, compreendido, né? Compreendido. Porque aí pode o seu coração se encher de soberba, se encher de orgulho. Você pode se achar o cara, porque você tem um poder de convencer a Deus com as palavras. Então cuidado.
Isso não é fé. Isso não é fé. Mas então, continuando. Jesus está dizendo depois que o Pai, ele sabe do que precisais. Aí você poderia perguntar, então se ele sabe, para que rezar? Se ele sabe o que a gente está precisando, por que ele não dá logo? Não. Ele quer que a gente reze sim. Agora, por que ele quer que a gente reze? Né? Porque, por exemplo, é na oração que a gente se relaciona com Deus. É na oração que o nosso coração se dilata ao seu amor e à sua misericórdia. É na oração que se alimenta a confiança no Pai do céu. É na oração que o nosso coração se torna dócil à ação da graça e do Espírito Santo. É na oração que a gente se torna, pela graça de Deus, íntimo, vive a intimidade com Deus. Percebe? É na oração que a gente exercita a confiança em Deus. Então, ele já sabe o que nós precisamos, sim, mas também nós precisamos rezar. Essa atitude de total abandono nas mãos do Pai. Né? Mas então, continuando. Depois, Jesus vai dizer, vós deveis rezar assim. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso, que contém alguns pedidos, né? Que contém alguns pedidos. Por exemplo, santificado seja o teu nome. O que significa isso? Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome significa a reverência de toda a nossa vida a Deus. É uma reverência de toda a nossa vida a Deus. E essa reverência de toda a nossa vida, ela deve se expressar nas nossas atitudes, nos nossos gestos, em fazermos a vontade de Deus, em obedecermos a Deus, em vivermos o seu plano, os seus mandamentos. Assim nós estaremos santificando a Deus. Isso é o significado, né? Mas então, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. O reino de Deus que vai acontecendo a partir do momento que nós acolhemos a palavra, a partir do momento que a gente vive a fé. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A gente precisa do pão material. A gente precisa se alimentar. Perdoa as nossas ofensas. Quem não tem pecado? Quem não precisa ser perdoado? Agora, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então também nós temos que perdoar. E nosso Senhor está falando uma coisa muito séria. Ele está dizendo, se nós não perdoarmos as faltas dos homens, o Pai do céu também não nos perdoará. O perdão é para quem perdoa. Estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a isso? E depois, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que significa? Não nos deixes cair em tentação. É na hora da tentação, na hora do enfrentamento do mal, que Deus esteja presente conosco. Livra-nos do mal. O Senhor está presente ali nos ajudando, nos auxiliando, nos protegendo com a sua graça. Que essa palavra se cumpra na nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.